Então hoje, Vozes do Underground, episódio 9, estamos com Atos Lisboa, Total Necro, caralho. E aí, Atos, beleza? Salve, salve, Necromaníaco. Satisfação, Yardley. Satisfação estar presente aqui. Agradeço o espaço cedido. Não sou muito de aparecer na mídia, mas estamos aí. A Yardley já colaborou muito como voluntária aí. Eu vou ver se eu já trabalhei. E bora. Faz uma cota já, né? O último foi aquele rolê do... Não vou lembrar o nome agora, o rolê dos caras do... Não, foi do Brasilis Productions, lá na Casa Áurea. Cut of Entropy... foi o Sinodo Alibitina. Isso, exatamente, esse rolê foi o último que a gente colaborou aí. Eu acho que a última vez que eu te vi foi no rolê do Tormentador e do Bode Preto. Acho que foi, pode ter sido, assim, faz uma cotinha, hein? Atos, obrigada por ter cedido um pouco do teu tempo aí com a gente aqui da Dark Rádio, no Vozes também. É muito legal, não só te rever, né, porque a gente já não se via uma cota, mas também trazer um pouco da tua história como um dos principais colaboradores na cena underground, nessa parte artística, né, na parte de merchandise e outras colaborações que você tem feito por aí. Mas assim, aqui no programa a gente começa conhecendo um pouquinho da história de quem a gente está entrevistando, a gente, no caso eu aqui, né, e eu queria entender um pouquinho como foi que começou esse teu interesse pela música primeiro, né, eu acho que quase ninguém começa assim pelo metal extremo, mas como que foi começando na tua vivência o interesse pela música e como que tu foi caminhando pela música extrema para chegar até os dias de hoje. Você poderia compartilhar um pouquinho da tua história com a gente? Claro. Eu gosto de pontuar que eu sou mais novo, hoje eu tenho 28 anos. Então eu não vivi os tempos áureos no final dos anos 90, anos 2000, do black metal. Então quando muita coisa estava acontecendo, eu estava brincando e ouvindo Xuxa, sabe? Então, eu não vivi muito do que as pessoas viveram. Mas, por outro lado, eu cresci ouvindo rock, a partir dos meus pais. Minha mãe é uma Raul Seixista fanática. Eu cresci ouvindo Raul. Eu amo Raul Seixas até hoje. E foi uma das minhas maiores influências, assim, e ainda é na minha vida. Então, meu pai também curte rock, meu pai curte mais o top gringo, o top internacional, Pink Floyd, Purple, os Stones também. Então eu sempre gostei. Mas só que eu nunca só ouvi. Eu ouvia isso porque meus pais ouviam aos finais de semana, a gente estava sempre ouvindo ali, meus pais tinham um CD. E eu sempre gostei de pegar os CDs, ouvir em carta, eu sempre tive essa coisa com a mídia física. Tinha os LPs, eu adorava ouvir LP, ouvia até LP da Xuxa. Contrário ou não? Ouvia, né? Minha família é grande, então a gente sempre viveu isso muito junto, assim, de ouvir música junto, e é assim até hoje. E beleza. Aí dentro dessa coisa do Raul Seixas, eu sempre tive essa coisa com o mal, com o diabo, e Raul Seixas fala do diabo, tinha todo aquele lance ocultista, e era algo que já me fascinava sem eu nem entender nada. E eu meio que sempre tive essa sede do diabolismo, eu sempre quis buscar aquela coisa mais diabólica. E tem um disco ao vivo do Marcelo Nova, ele tem um concorri ali, Coração Satânico, o nome da faixa, que é uma faixa de 20 minutos, e tem diversas atrocidades ali naquela faixa, e aquilo pra mim era divino. Eu falo, caralho, é isso que eu quero. As coisas que eles falam ali. Então eu gostava muito, assim, daquela coisa diabólica. Mas ainda era rock, e pra mim tava tudo bem. E aí com o tempo foi passando, eu ouvia já rock, eu fui crescendo, ouvi outras coisas também. Peguei um pouco do new metal ali, do System of a Down, Slipknot, sabe? Era moda na época, quando eu estudava, tava ali na sexta, sétima série. E era o que os roqueiros ouviam, assim, da minha idade.
Desde o Slipknot eu não gostava. System eu achava legal, gosto. Os primeiros CD, eu lembro, acho que eu tinha um. Ah, não vou lembrar a idade. O primeiro CD foi do System. Nossa City eu comprei e eu tenho até hoje. Tenho até hoje. E beleza. Aí depois chegou a era do MP3 e a minha irmã mais velha, ela começou a andar com os roqueiros mais velhos da cidade e eles eram headbangers. E nessa época eu era de Mariporã. De Mariporã, na cena de São Paulo, tem alguns nomes relevantes aí respeito ao black metal, né? Então, eu não sabia porque eu era muito novo. Ela dava rolê com esses caras e me trazia muita coisa. Olha, Slayer. Aí tinha uns CDs que ela copiava lá no trabalho dela e ela baixava um monte de música, mas quem ouvia era eu. E ali eu passei a ter meus primeiros contatos com metal. A minha vida virou de cabeça para baixo, realmente, quando eu ouvi lá o piratão do Show No Mercy, do Slayer. Aquilo ali não tinha mídia física, não tinha aquela coisa de ver o LP, mas tinha lá aquela capa que eu achava fantástico, era tudo que eu queria. Uma coisa satânica, pesada, né? Antes disso, eu conheci Judas Priest, até então Judas Priest era a minha banda favorita, eu adoro até hoje Rob Halford, eu achava super metal aquilo, eu achava muito foda, um cara gay, ser tudo que ele é, sabe? Então, e aí depois eu conheci Slayer, eu falei, nossa, então o Judas Priest do capeta, que foda. E aí meu fascínio era Slayer, e logo em seguida eu ouvi Morbid Vision, Special Devastation, Sepultura, e aquilo ali falando, é isso que eu quero, é isso que eu quero pra mim. E eu ouvia repetidas vezes, depois disso ela conseguiu vários CDs do Sepultura emprestados, e eu ouvia muito. Até o KOZD ali eu ouvia muito, eram minhas bandas favoritas assim, durante minha fase de adolescente. E aí nisso eu conheci uma pessoa, eu até falo pra ele é meu padrinho no metal, que é o Black Tears, Adriano Boy, que é do Neshama, foi do Neshama, uma banda dos anos 90 de Mariporã. E ele é black metal até hoje, um cara de tiozão, acho que tem 50 e poucos anos. E ele me ensinou muita coisa, assim, de respeito à cena, aos rolês, a postura black metal, a ideologia black metal. Então ele me ensinou, ele me emprestava os CDs, ele falou, ouve isso aqui é bom, isso aqui não é. Mas... E a gente fazia muito rolê na casa dele, a gente ouvia muito som na casa dele, aprendi muito som com ele. E foi minha formação ali. E depois disso coincidiu muito que na cidade vizinha, em Atibaia, tinha uma cena muito forte de evento underground. Né? O Ian, na época, organizava com outras pessoas lá. É uma porrada de eventos, Atibaia Clama Metal, Black Metal Night. Então ali eu passei a ver de verdade, na vida real, o que era o underground. E eu gostava muito daquilo. Eu nem tinha idade para ir nos rolês, mas o boy conhecia os caras, eu entrava. Né? Meu primeiro show de black metal, eu tinha 15 anos, foi Black Metal Night, Sardonic Angels, Amazarax, Esgaroff e as outras bandas eu não lembro. E foi Atibaia, esse rolê pra mim foi. E eu todo ingênuo, né? Caralho, que da hora, é igual os caras que eu vejo nos discos e tal. Isso é real mesmo. E eu vivi esse rolê de Atibaia até acabar. Eu ia e era muito rolê, tipo, tinha rolê quase todo final de semana. E eu sempre estava lá. E ali eu conheci as pessoas, mas só que eu não sou do meio das pessoas. Eu conheço, eu sei quem é, eu cumprimento, mas eu sou muito solitário. Então, eu nunca fomentei assim muitas amizades no meio. E eu sou assim até hoje. Curiosamente, eu sou assim até hoje. Então eu ia, e ali eu vi muita banda. O primeiro show do Velho em São Paulo, se eu não me engano, foi lá. Enfim, faz mais de 10 anos. Fazer mais. Faz mais de 10 anos. Então eu vi o Velho, o Caverna, que eu gosto muito
caramba. Nossa, caverna. É lá de João Pessoa, né? É Paraíba. Não, é de Pato. Patos. Não, É Paraíba? É, né? agora a geografia não tá me ajudando, mas ou é Paraíba ou é Pernambuco. Patos, Paraíba. Pato, Paraíba. Caverna. Sauron e do Bilício. Isso. Massa. Então eu vivia muito lá, depois disso eu cresci mais um pouco, e eu comecei a ir pro rolê do centro. Vivi bastante ali, mas era muito esquisito. Nunca fui muito orgulhoso de estar presente nos rolês de São Paulo, na época ali do Mineiro Rock Bar. Eu ia direto, eu gostava mesmo de ir. E ali eu conheci pessoas que eu tenho contato até hoje, o Reinaldo, o Glauco, ele foi em várias bandas, eu fiz muitas amizades, inimizades, muitas tretas. E faz parte, a gente está numa cultura e acabar somando isso também. Mas resumindo, é isso. Eu vim aí do menino que eu via de tudo. Eu vi um rock nacional, tinha esse fascínio pela expressão diabólica da coisa. E aí eu me achei no black metal, né? Uma coisa já meio que chama a outra, né? Assim, tu contando um pouquinho da tua história, eu acabei me identificando um pouquinho. Porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, né, Atos? Assim, tipo, a mesma geração, poderia dizer até. Então, assim, é interessante porque ao longo dos programas eu venho trazendo muitas pessoas dos anos 90, assim, tipo, um pouco mais né, que acompanhou essa. O Cavalo, por exemplo, foi o primeiro, e ele já é dos anos 80 para os anos 90, então, assim, agora talvez seja interessante a nova geração que, como você bem mencionou, né, foi apadrinhado pela geração anterior. Então, assim, a gente ainda mantém uns certos costumes que foi de aprendizado, né, assim. Eu, da mesma forma, também fui apadrinhada e aprendi muito com os antigos, né. E eu acho que hoje em dia já falta muito isso. Eu acho que hoje em dia não tem mais tanto respeito em relação ao rolê, no sentido, assim, de entender, né, que não é brincadeira, não é coisa de TikTok, não é trollagem, né. E isso a gente... Eu acho que essa minha vivência fez eu levar a sério as coisas. Fez eu carregar nas minhas veias que o metal é sério. Então nem tudo deve ser tolerado, nem tudo deve ser aberto. Então eu carrego isso comigo ainda. E já existe uma geração, a gente é de uma geração e existe uma geração mais nova ainda. Eu vejo, inclusive eu vejo muito isso na Total Negro, são pessoas de 20 anos ou até menos. E eu concordo com você quando você acha que parece que eles não levam tão a sério as coisas assim. Eu acho meio esquisito. Não acho errado, eu acho estranho. Mas aí vai de cada um. Não, sim, mas assim, talvez pros antigos a gente era essa geração, eu não sei também. Às vezes eu me pego pensando que, eu tô repetindo algumas coisas que antigamente eu achava bem um saco, sabe? Mas faz sentido depois de um certo tempo, né? E aí, aproveitando esse gancho, já que a gente tá falando de gerações, assim, e como que foi essa tua chegada, essa tua vivência depois desse período de, assim, consolidação no underground, né? Até chegar aos dias de hoje de empreender. Não sei se você tem alguma profissão paralela, além da Total Necro, assim, ou se é 100% só Total Necro. Como que é esse... um pouquinho do teu caminhado, né, assim, chegar no ponto de falar assim, o underground está sendo rentável, vamos dizer assim. Há uns 11 desde que eu me envolvi assim, com o underground, na parte de ir para rolê, vivenciar o rolê, e conhecer muitas pessoas, e ver muitas bandas, eu sempre eu tive essa ligação com o passado. Porque a nostalgia é muito importante. Parece que não, mas a fantasia da nostalgia é importante para a cena. Tá? Então, há uns 12 anos atrás, eu lancei um Zile. Eu trabalhei num Zile abissal. Eu acho que foi minha primeira empreitada assim, respeito a materializar algo voltado ao underground. Foi muito trabalhoso, foi muito difícil.
eu não tinha noção de nada, eu só queria fazer. Foi foda. Mas saiu, foi bem trabalhoso, eu diagramei um zine no Word, ficou com 70 e poucas páginas. Hoje esse zine está livre aí na internet, no site Zines Brasileiros, eu pedi para os caras subirem lá. E foi muito doido, ali eu entrevistei bandas de norte ao sul do país, de norte ao sul, e a ideia era realmente expandir, assim, teve uma proporção muito grande, e eu nem dei conta de lidar com tudo, assim, porque acabou sendo muito grande, e eu não tinha estrutura nenhuma para entregar o que eu queria. Mas rolou, eu fiz um vídeo lá, xerocado, as páginas pretas, umas entrevistas bem legais, e aí comecei nisso. Depois disso, eu fui viver, né? Fiz uma faculdade, eu sou formado em design gráfico, e de certa forma isso meio que sempre esteve relacionado ao underground, porque eu sempre sou designer, então, pô, faz um flyer aí, pô, faz uma estampa aqui, pô, diagrama esse disco aqui, isso aí. E aí foi isso. Hoje, eu sobrevivo da Total Negro. É muito difícil. Claro, pinta um frila aqui, um frila ali, fácil, de boa. Mas hoje a Total Negro ela ocupa 90% assim, da minha vida. Não é fácil, não. Não tô milionário por causa da Total Negro, não. É muito difícil. É muito difícil empreender já no Brasil, e empreender dentro de uma subcultura é mais difícil ainda. É muito difícil. E a Total Negro não é só uma marca de camiseta, ela é uma marca e ela é vinculada para um público específico. Nem todo headbanger gosta da Total Negro. A Total Negro não é para todo headbanger. Inclusive você está vestindo aí uma camiseta do Catarse. Não é para qualquer um, entendeu? Não é qualquer um que conhece, etc. Então, a Total Negro ela nasceu assim, de um momento que eu estava perdido, né? Pós-faculdade eu tive empregos comuns, tradicionais, e aí depois eu larguei porque eu não me encaixava, e aí eu trabalhava, eu criava conteúdo sobre design, sobre branding, sobre marketing na internet. Eu era um criador de conteúdo. Eu não escondo isso não. Então, mas assim, não fluía de uma forma que eu queria. Quando você adota um perfil corporativo, é diferente. Né? Você tatuado, ter a tatuagem científica, mexer com uma pessoa corporativa, não dá muito certo, sabe? Então, assim, foi. Aí meio que não deu certo, assim, eu fiquei dando um murro, ponta de faca, foi 2 anos e pouco depois que eu larguei o emprego formal que eu tinha, e eu tentava empreender. Foi muito difícil essa época. E aí foi uma virada de ano, eu fiz uma viagem com você, falei, chega, não vou mais fazer isso, não dá mais, não dá, não quero, eu vou fazer algo, vou me arriscar em mais alguma coisa. Vou voltar a fazer algo que é legal para mim. E eu já tinha um projeto de estampas há muitos anos atrás. Tem muita estampa que eu lancei hoje, mas já existem há 6 anos que eu criei o arquivo, porque tinha uma sementinha na minha cabeça de ter um disco hoje, tá? E aí eu fiz o teste, eu tava fugido, quebrado, sem expectativa nenhuma. Aí eu falei, eu conheço bastante gente do meio, eu vou criar uma marca com um ideal X, focado para essas pessoas, e vou ver o que dá. Claro, eu comecei lançando Bom, não é qualquer pessoa curte, né? E Factory, é uma banda, uma banda paia, assim, no que diz respeito a metal, né? É piratão mesmo. Eu queria também trazer um pouco dessa cultura do bootleg, porque em algum momento alguém me falou que antigamente, lá nos anos 80, 90, sempre tinha um cara do grupo que fazia camiseta para os camaradas. Puta, eu queria camiseta.
o método de serigrafia é muito antigo, então já tinha isso, né? Inclusive vinha muito ali o pessoal do punk trabalhar com estilo. E aí alguém me falou, eu não sei se foi o Boy, alguém me falou que sempre nos grupos tinha um camarada que fazia a camiseta das bandas que o pessoal queria. E aí isso ficou na minha cabeça, e meio que a Total Negro nasceu com essa ideia. E aí deu bom. Mas só que eu sempre, e até hoje eu sou muito ligado assim, ao metal brasileiro. Eu gosto muito, eu gosto de verdade. Então, eu falei, pô, eu não quero ficar só vendendo camiseta pirata e tal. E aí eu fui atrás do velho, falei com o cara, falei, ó, tô com uma ideia, tô abrindo a loja aqui agora. A gente não consegue licenciar o material? O velho. E aí rolou, deu tudo certo. E ali foi muito doido, porque eu nem tinha, não tinha estrutura nenhuma também para vender online. Não tinha um site, não tinha domínio. Mas só que bombou, assim. E aí eu falei, caralho, agora eu preciso ajeitar as coisas para receber essa demanda. Tá? E assim, tudo no orgânico, tudo no boca a boca, é um compartilhando, é um outro falando mal, muita gente se incomodou. Né? Já existiam outras marcas que faziam um trabalho semelhante, a No Mercy, eu não escondo, que foi uma influência assim para mim, né? Uma questão de ter essa atitude de trazer camisetas de bandas que a gente não encontra em qualquer lugar, mesmo sendo pirata, trazer pra gente, porque é muito difícil, é quase impossível você comprar uma camiseta gringa, sabe? Então, de certa forma, isso me influenciou também. E muita gente veio falar merda, mas rolou. E aí eu tô aí até hoje, né? Muitas das pessoas que falaram merda de mim lá atrás, hoje vem querendo lamber minha bunda, né? Nossa, isso é tão underground, não é mesmo? Sem novidade, sabe? E aí Então, hoje eu sigo nesse foco, né? Eu dou uma equilibrada, inclusive hoje eu diminui bastante a questão de lançamento pirata, e eu estou bem voltado a trabalhar no metal brasileiro, estampas de bandas nacionais, dentro de toda uma estética que é própria, né? É o meu estilo de design aplicado ali. Então são camisetas exclusivas, são limitadas, são peças que já nascem raras, né? Então, por aí. não, e é legal que, assim, a tua marca, né, é uma identidade do underground mesmo, né, que é do faça você mesmo, a persistência de, mesmo com as adversidades, manter ali na força de vontade. Eu acredito que muitas vezes você já, assim, tipo, putz, será se vale a pena mesmo, né, mas mesmo assim não foi um impeditivo para ti, né. E, cara, eu acho muito, muito foda o teu trampo, é tão tal que a gente já lançou também, já trampamos junto com a Mountain Stories aí, e foi sensacional. Eu até hoje tenho umas camisetas, eu tenho duas, manga curtas e uma manga longa. Olha, você não pegou a sua? Sobrou pra mim. Normal. Então, mas é isso, cara, assim, tipo, eu fico até, assim, admirada. E me serve de inspiração também. Eu acho que toda entrevista que se passa aqui vem num momento muito certo, sabe? E eu acho que desse momento tá sendo inspirador mesmo, nesse sentido. Mas, voltando um pouquinho aqui pra tua história, Atos, assim, você falou que teve muita... Por exemplo, tem a questão de concorrência, que a gente sabe, né? E a gente sabe que a ideia, assim, por mais que ela tenha uma identidade única, nada vem do acaso, assim, não é uma coisa que... E a gente estava conversando um pouquinho sobre essa questão de autenticidade do negócio, né? Você quer comentar um pouquinho a respeito disso, assim? Questão de arte, autenticidade, o que é plágio, cópia, até mesmo o pessoal que surgiu depois, né? Depois da ideia da Total Negro, assim, conta um pouquinho pra gente como que foi essa caminhada, porque a marca já está consolidada, né? Agora, assim, como que você está lidando com esse sucesso, vamos dizer assim, né? Tipo, é uma marca que se consolidou. Não, você é bem sucedido, convenhamos, assim, no sentido de consolidação de marca, né? Uma marca que já tem quantos anos aí? Dois. Então, assim...
Tem gente que começa e já larga nos primeiros meses, você tá persistindo aí. Então conta aí como que tá sendo essa caminhada com a Total Necro pra gente. Tá indo bem, né? Ano passado foi um ano quase quebrei. Eu tive um ano muito difícil, 2025, estava lidando com questões pessoais, assim, e eu tinha acabado de estabelecer a minha oficina de trabalho, né? Porque durante o primeiro ano, a Total Necro, a mão de obra era 100% terceirizada. E existe um ego, assim, existe o ego do artista. Eu queria seguir desse jeito. Quando a gente deixa essas coisas na mão dos outros, não é função. Então, o primeiro ano fluiu bem, né? Saiu uma porrada de banda, Bode Preto, Wolf Lush, não vou conseguir lembrar. Mortem Solis. O Tormentador, saiu bastante. Amakaraki, Okutan, Blasphemaniac, vários nomes, né? Então foi um ano assim muito paulado, assim. E beleza. E aí depois eu me mudei, falei, puta, eu preciso começar a produzir, quero fazer as coisas do meu jeito, quero me jogar na serigrafia, que foi algo que eu gostei, assim, eu sempre gostei, e eu tenho essa coisa artística de ter a minha mão ali, na minha entrega, sabe? E eu queria começar a produzir minhas peças, e não foi fácil, porque foi muito repentino, assim. Eu já sabia, eu já tinha curso, eu acompanhava o Renato na fabricação das peças comigo, mas você ter a resposta de fazer assim é diferente. Então eu tive que aprender de novo, sozinho. E aí levou um tempo, aconteceu um monte de coisa, de um lugar eu tive que trazer para outro, porque não era um ambiente adequado para trabalhar com as times e tal. E beleza, mas hoje, ao que eu assumo a produção está no nível que eu quero, as estampas estão legais, está no tamanho que eu quero algumas coisas que eu não ficava muito contente, né? E está do jeito que eu quero. Evoluir, a gente sempre vai conseguir. Eu já estou procurando para ter uma entrega melhor, sabe? Para os próximos meses. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Essa é mais um apanhado geral de como que tá indo, assim, como que você lida com, por exemplo, aquilo que a gente estava falando, né? Tipo, depois que a gente tem uma ideia, surgem outras pessoas também, assim. Eu não vejo por um lado ruim também. Às vezes a nossa ideia inspira outras pessoas, né? E aí... Eu acho que, tanto no mercado quanto no underground, tem espaço para todo mundo. E realmente tem. Porque no próprio metal a gente tem várias subgêneros, subgrupos, subgêneros, né? No black metal a gente vai ter o pessoal mais afinizado com black metal melódico, com DSPM, com metal extremo, com war metal e assim por cima. Então tem espaço para todo mundo no underground, no mercado também. Então vai ter uma questão já mais comercial de loja, a gente vai ter a TAC, então é uma outra loja, os caras têm um foco mais heavy metal, né, mais farofa, e eu acho fugindo do trabalho deles. Tem a No Mercy também, sabe? Então quando eu falo de buscar originalidade e unicidade em algo como é o underground, eu acho muito egocêntrico. É muito egocêntrico, porque a Total Necro também, apesar de ser algo que já estava plantado em mim, eu ter visto o Lucas, a Lorena conduzindo a No Mercy, eu falei, puta, que da hora que eles estão fazendo algo que eu já queria fazer, eu vou fazer também. E aí, outros hoje fazem a mesma coisa e fazem questão. Então, tô pensando em abrir uma loja igual a sua. Faz, entendeu? E aí a gente tem outras lojas, eu não vejo como concorrente, sabe? A gente ali divide um mesmo espaço, que é um espaço muito diverso, entendeu? Então eu não tenho esse sentimento amargo de querer dominar o mercado, porque não tem como dominar o mercado de cultura, sabe? Na verdade,
Total Necro não tá pra dominar porra nenhuma. A Total Necro, ela é underground, né? A gente acabou de bater a meta de 5 mil seguidores e eu nunca esperei ter 5 mil seguidores. Eu fico assustado quando eu vejo que tem postagem lá de 1000 curtidas. Eu falo, caralho, onde tá vendo essa gente? E às vezes eu tento entender. Eu vejo que a gente de fora, eu não sei, eu não consigo entender. Fala a verdade. Mas beleza. Eu acho bom. Sabe? E tem muita gente que manda mensagem, que fala, puta, o seu trabalho me inspira, tô começando a estudar serigrafia. Tem gente que pede curso de Photoshop pra fazer as estampas igual eu faço. Olha só. Puta, eu tô aprendendo a fazer, você usar Photoshop, mas como é que você faz esse trampo? Eu não sei explicar. Porque até a minha técnica dentro da serigrafia não é algo que me ensinaram. Eu aprendi sozinho. Porra, sou formado em design, sei usar os bagulhos. E aí eu peguei meio que a forma como as coisas funcionam na serigrafia e até hoje eu sou assim. Eu deixo o serviço na mão de outro serígrafo, os caras, mano, como que você separou essas cores aqui? Eu falo, mano, é meu jeito. Não tem. Veio dar vozes da minha cabeça. Tem um cara aí que ele é um professor assim de todo mundo. O cara meio que domina essas questões mais específicas assim de separação de cor para serigrafia. Eu sou aluno dele, mas eu não consegui me adequar à forma que ele faz. Então, eu trabalho do meu jeito. As minhas estampas têm um jeito diferente, um design diferente, né? E eu trago isso tudo que eu faço. Tudo que eu faço. Então, eu acho que é assim, cada um faz o seu, cada um busca o seu melhor, cada um faz o grampo, meu, entendeu? Eu não acho certo eu querer ficar brincando. Ah, e por exemplo, ó, eu lancei uma peça bootleg do Slayer, a No Mercy já tinha lançado lá atrás, eles lançaram agora. Acho que eu vou ficar tudo. Pô, o Ace do Slayer é um patrimônio, mano. Acho que todo headbanger tinha que ter uma camiseta desse álbum, entendeu? Pega a minha, pega a da No Mercy, porra, vai se fuder, mano. E aí. Só te interrompendo aqui rapidinho. Desculpa. Não, eu que tô te interrompendo. Pode editar o público. O público, eles trazem essas intrigas, sabe? Eles acham que eu tenho interesse com outro. Eu acho que isso é babaquice, sabe? As pessoas elas gostam de estar promovendo esporte a todo custo. E não é assim. Eu queria que as pessoas tivessem a consciência. Falar, puta, que da hora, a gente tem uma porrada de loja e cada um vai me agradar do meu jeito. Vai ter ataque. Eu quero uma peça de heavy metal, vou postar aqui. Ah, não, eu já quero uma peça mais cabreira, eu vou lá na Total Negro. Ah, eu quero uma peça mais clássica, eu vou lá na Visual Brecht. E assim por diante. Isso aí é que vira uma frase. Tem outro mano lá de Manaus, ele tem uma loja também de camiseta. Porra, tem que ter, entendeu? Acho que tem que ter. A gente do underground tem que fazer o bagulho rodar. E underground não é também ir a eventos, é também apoiar as bandas, mas é fazer girar, pô. Se a gente está empreendendo dentro do underground, como eu disse, é muito difícil. Eu queria que as pessoas tivessem esse entendimento do quão difícil é empreender no underground e trazer o que a gente traz, a qualidade que a gente traz. E aí? Desculpa ter te interrompido aquela hora. Não, mas então, o que eu tava te falando também, que eu tava querendo falar na hora, é que assim, principalmente mesh, né? Camiseta é uma coisa que você usa. Eu, por exemplo, eu tô órfão já, né? Tipo, então eu tô precisando de blusas novas e tal. Aí você sempre fica assim, pô, tem as opções, mas é que nem você falou, é nichado. Então, assim, as peças que você faz, o coleguinha vai fazer, mas assim, é para outro nicho, é uma estampa diferente, é uma outra arte, né? E aí, falando um pouquinho de arte, é uma coisa que a gente também não pode deixar de mencionar, é como que a IA tem crescido no campo artístico. E, tipo, eu tenho percebido tanta, assim, até cartaz de show que antigamente você batia o olho e você sabia quem tinha feito, hoje em dia tá tão escrachado. É triste, eu acho isso triste. Ao mesmo tempo, eu acho que é algo que não vale a pena você brigar. Eu, no meu particular, eu vejo que a pessoa lança um EP lá com capa de ar, eu não vou ouvir. Eu já não vou qualificar, não vou dar moral. Eu vejo evento com capa de ar, pior ainda, eu não vou.
porque é um desleixo. É um desleixo. E não um desleixo. É um desleixo pelo próprio trabalho. A produtora que faz isso pra mim tá desqualificando o próprio trabalho. É o que eu penso. É besteira, é só uma arte de cartaz, mas porra, no underground a gente tem incontáveis ilustradores. E outra coisa que eu aplico na Total Negro também. Porra, a gente tem uma porrada de arte de domínio público. Artes fodas, de artistas fodas, sabe? E dá pra usar. Você não precisa ser um puta designer pra criar um cartaz, entendeu? Mas não, é mais fácil você compilar as logos e pedir lá. Eu acho patético. Eu não dou moral pra estar fazendo isso, sabe? Tem muitos ilustradores que eu podia ficar até amanhã citando, assim. Então, eu acho que é uma praga, assim. Mas é uma tendência do mundo moderno, sabe? É uma tendência do mundo moderno. E aí vai da gente... O que a gente faz com isso? Né? A tendência moderna é o quê? É o metaleiro piadinha, essas porra de são esses sons plastificados. Mas foda. Surge muita coisa ruim, sabe? Black metal é escroto, mas não é ruim. Você entende quando o som ele é feito com essência, ele é mal gravado, ou né, ele carrega os atributos, quando a coisa é no desleixo, sabe? Aí eu não me animo muito. É a minha opinião. Então, eu acho que assim, a gente parando pra pensar no quesito black metal, né? Quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, acaba indo de contra o que o black metal prega, porque quando você parar pra pensar o que é o black metal, né? Tipo, ir contra tudo que se é imposto pela sociedade pra gente. Aí quando você se entrega ao sistema, você tá indo meio que contra aquilo que você faz parte, né? Não sei, cara, eu tenho muitas teorias em relação a isso. É massivo, né? Essa questão da IA é uma consequência, é um produto da massa. E o black metal tendo essa raiz da mitologia, não tem sentido. Não tem sentido. Tudo que é massivo, eu não acho legal. Eu entendo que possa ser uma resistência pra gente, assim como houve a resistência à mídia física em CD, na época do LP, etc. Eu acho que tem dois lados aí. Mas quando a gente fala de algo que é tradição, black metal ele é tradicional, ele é algo fechado, quadrado. Sim. Aí é esquisito, sabe? E não tem aquela questão de pôr pra fora um sentimento, de pôr pra fora aquele ódio, porque é plástico, sabe? E a gente tem coisas muito plásticas hoje na cena. Exatamente, aí é que a gente entra na nossa conversa sobre a cena underground, a gente pode até direcionar um pouco, assim, porque cada subgênero tem a sua, vamos dizer, comportamento, né? E aí, já que a gente está falando de black metal aqui, e eu acho que assim como você, eu também me enquadro nessa questão mais de ficar na minha, né? Como que você se posiciona ou se coloca dentro eu acho que você, como eu, a gente não tá mais indo tanto, assim, nos rolês, assim, mas como que você se posiciona em relação à cena, assim, como que sua visão de cena hoje em relação ao black metal e até mesmo o underground no geral? O underground no geral, dentro do black metal, dentro do underground, eu enxergo tudo, são microcenas que fazem parte de um macro, sabe? Então, são pequenos grupos, por exemplo, um evento X, são sempre as mesmas pessoas, porque quem está organizando é aquela pessoa, e aí o outro daquele, que é do outro grupo não vai porque está fazendo. Eu acho que sempre foi assim. E eu não me enquadro nisso, tá? Eu não me enquadro, a Total Necro não se enquadra nisso, pelo contrário, eu também não vou falar que eu quero fazer parte de tudo, que eu quero abraçar todo mundo, nem quero, entendeu? Mas hoje minha postura no rolê, eu vou sozinho, eu encontro as pessoas, eu encontro clientes, mas eu não tenho esse clubismo. Então eu não faço parte. E aí tem várias tribos aí, né? Dentro do underground. Eu mesmo,
A rolê heavy eu vou de boa, se for rolê heavy metal que tem a banda que eu gosto ali, não tem problema nenhum. Vai ter gente ali que eu conheço também, vai ter. Eu não fico pensando muito nisso. Da mesma forma que existem um micro do micro, vários micro grupos, acaba sendo tudo, tá tudo numa pirâmide, tudo se conecta, mas ao mesmo tempo são blocos. Então, eu tento não levantar bandeira nenhuma, fazer parte de nada. É eu, por mim, sempre. Mas, mas você não tem nenhum, assim, vou alfinetar um pouquinho mais aí, só para ver se sai um pouquinho mais aí. Você não tem nenhuma crítica em relação, ou então uma visão que vai de desencontro com o que a gente vê por aí, tipo, esses clubismo, eu acho um saco, assim, sendo bem realista com você. Você tem alguma coisa que te incomoda no rolê, ou você tá só, tipo, foda-se, assim, não tô nem aí pra essas porra? Hoje, vou ser bem sincero, teve uma época que eu me incomodei com a molecada. Molecada mesmo. Foi num rolê que teve na Woodstock, tava lotado. Eu não consegui ficar 5 minutos lá. Eu acho que esse dia ficou a Mazará, eu não vou lembrar, eu não consigo. E aí eu vi aquela molecada e falei, caralho, que molecada. Mas aí eu já fui moleque, eu já fui aquela pessoa ali, eu já fui aquele menino doido que bate a cabeça, gritava, sabe? Eu já fui essa pessoa. Então meio que isso aí, eu já nem ligo mais. Eu acho que tem que ter essa loucura, faz parte, sabe? Tem que ter. Não me incomodo com a molecada. Tem os tiozão lá, que fica só lá, fumando, também não me incomoda. Aí vai ter, os que me incomodam, os que mais me incomodam é os drogados. Então, por favor, o cara que usa droga, que vai dar droga pra molecada, isso aí é o que mais me incomoda, sabe? Eu não gosto. Eu já presenciei bandas em camarim, eu sei que é normal pra caralho, mas o pior de tudo é o drogado, é o cristão, sabe? O cara que tá ali no rolê de black metal, o cara é cristão, essa gente que me incomoda. A humanidade me incomoda, mas essas em especial, assim, eu a humanidade me incomoda, eu todo mundo. Bom, acho que a gente pode entrar um pouquinho num viés pessoal, não sei se você se sente confortável em falar sobre isso, mas eu vou perguntar, você me fala se não quero falar sobre isso, a gente dá continuidade na entrevista sem problema nenhum, tá? Eu tô vendo que você tá usando uma guia, certo? De alguma forma a religiosidade também, tipo, vem de encontro com essa questão do underground, ou você já tinha se encontrado? Assim, você quer falar um pouquinho sobre como a religiosidade ela acaba te dando um suporte, talvez, ou você acha que não tem nada a ver com o rolê? Porque a gente sabe que no meio tem, assim, black metal ortodoxo, né, que eu, inclusive, gosto bastante. Mas você acha que a religiosidade ela tem a sua importância? Porque, assim, quando a gente fala de... que é até um ponto muito importante de ser esclarecido, que o fato de você ser anticristão não quer dizer que você não tenha a sua espiritualidade, não é? Assim, Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, a gente pode falar sobre isso. Eu não vejo vínculo entre espiritualidade e o underground. Eu vejo vínculo na espiritualidade com a marginalidade. Né? Eu venho de uma linhagem de culto e a gente trabalha com essa energia, né? Desses povos, né? Toda a Agora, com o metal, eu acho totalmente ok a gente ter essa expressão, sabe? Eu não acho que tem que misturar muito as coisas. Eu sou metaleiro, eu sou bandeiro. Não. Aqui é uma questão pessoal. A questão da minha fé não está atribulada
ao meu gosto, ao meu fascínio pelo metal. Então, são links, assim, são coisas que se conectam. E pra mim não vejo problema. Então, eu sou da Kimbanda, eu gosto de Exu, eu gosto de Macumba, a banda de black metal fala disso, porra, da hora, casou legal. Fala sobre espiritualidade, ocultismo, é algo que tá dentro, mas a gente sabe também que na cena, né, na música, no mundo atual, a espiritualidade ela é um artifício, né? As pessoas usam o satanismo e outras vertentes para chocar, tem gente que vai usar fio de bom para querer chocar, para querer mostrar que pertence a algo. Eu não sou essa pessoa. Né? Na verdade, isso não é um fio religioso, é um colar. Então, eu nem posso. Assim, o meu fio aqui, mostrando pessoas, né, da questão religiosa. Eu até, já na Total Necro é diferente. A Total Necro é esse espaço para essas pessoas que abraçam essas pessoas. Sabe? A gente tem ali no nosso acervo de camiseta esse tipo de coisa. A gente quer trabalhar com essas pessoas. Então ali a gente vai unir a questão subversiva, a questão da espiritualidade voltada ao caminho da mão esquerda, metal extremo, macumba no geral, porque tudo isso agloba questões de subcultura, marginalidade, é marginal, está na margem da sociedade. Então a Total Necro, apesar da gente ter como frente a questão do metal extremo, não é só isso. Né? Na verdade, eu estou lapidando, estou expandindo um pouco para essa questão. Tá? E voltando a tratar sobre espiritualidade, eu acho que é de cada um. Eu sempre tive essa questão do diabolismo presente na minha vida, se manifestou de várias formas, curiosidade, interesse. Talvez ter ouvido o Raul Seixas falando que o diabo é o pai do rock me influenciou hoje a ser um bandeiro, né? Mas eu não acho que eu sou black metal, eu sou satanista. Eu tive uma fase na minha vida que eu não acreditava em nada, eu era meio ateuzão, tinha afinidade com o satanismo, né? Mas as coisas mudam, né? Quando a gente fala de espiritualidade. Respondi a sua pergunta? Respondeu, e isso vai dar gancho talvez ao ponto, né, dessa questão, porque é o seguinte: quando você coloca a espiritualidade, assim, a gente tem dois viés aqui, né? Tipo, a gente fala de white metal, que é uma coisa completamente diferente. E eu lembro que lá atrás, quando o Okutan começou a fazer essa fusão, né, da mão esquerda com o black metal, foi um motivo até de comentários desagradáveis em relação, né, à sonoridade. E as pessoas, elas não conseguem entender, assim, porque é um ponto a se deixar claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que ao mesmo tempo elas têm um link, né? E isso que você mencionou do satanismo também, assim, foi pauta de uma outra entrevista. Eu fiz uma pergunta assim: por que você acha que é tão pertinente, né, ainda falar sobre isso, ou se não é? Porque tem-se esta ideia de que o black metal é sobre isso, porém você vê a utilização de forma errônea desse tipo de temática com a sonoridade, né? Que é tipo assim, chamar atenção. Mas nos dias de hoje isso já não é tão assim novidade, né? Assim, então os caras estão sempre procurando uma forma de chocar. Então, assim, a minha pergunta foi mais sobre você e sua espiritualidade, e como que você acha que isso te engloba nesse meio, mas como você já falou, né? Tipo, a questão do ser de uma matriz marginal, né? E o underground nada mais é do que a marginalidade também, né? A gente está às margens da sociedade. Não só um metaleiro, gótico, punk, mas acaba sendo também uma pessoa que a gente tá ali. Se a gente fosse ser bicho, talvez a gente fosse, não ia ser gavião, ia ser louco, ia ser rápido, força. Eu acho que é isso. Eu acho que tem um pouco disso. Eu não romantizo isso, eu não gosto disso, mas
uma visão mais abrangente da coisa e social, é isso. Meu entendimento é isso. Isso. Eu acho que é mais para deixar claro que a esse respeito, né? Tipo, porque a grande parte do pessoal também é ateu, né? Não faz muito sentido. Assim. Eu nem acho que todo mundo precisa ser macumbeiro. Não acho. Isso aqui é algo que faz parte de mim. Você nunca vai ver eu falando que você precisa ser algo. Não, nunca. Eu nunca vou fazer isso. Detesto. Isso aqui é coisa minha. Eu expresso isso na Total Negro porque é algo que está ali a marca foi arquitetada dentro disso. Tem gente que não gosta, tem gente que mete o pé, mas não, tem outras pessoas, inclusive tem gente que eu já recebi, e não foi 1, 2, 3, não, tem gente que fala, puta que legal, através da sua fala eu me encontrei na espiritualidade, e não necessariamente na Kimbanda, porque a Kimbanda hoje é bem complicado, assim, né? É um nome assim, que está bem corrompido, assim, uma fé, infelizmente está se corrompendo pela ganância do homem. Mas outros cultos, ou até mesmo eu também na Kimbanda, pessoas que através da Total Negro se conectaram à espiritualidade dela. Eu acho isso bem legal. Não que eu deva ser um pastor que está evangelizando as pessoas, eu não faço isso. Tá ali, pega quem quer, não precisa gostar, entendeu? Mas é uma forma de expressão. É você expressar o que você é. Split fala, torna-te o que tu é. Inclusive, então, abrir um parênteses aqui. Só um segundo. Ok. Eita, bom, aqui chegou essa semana as tags, né, das peças do Total Negro, está escrito torna-te o que tu és. É isso que eu quero. Seja o que você for. Seja você macumbeiro, seja você metaleiro, seja você satanista. Eu queria, assim, o mundo ideal é que as pessoas fossem mais verdadeiras consigo mesmo, né? Ali a Total Negro não precisa abraçar, ela vem com essa raiz, ela vem com essa coisa de aquecer essa essência maligna, marginal e profana, como eu sempre falo, né? Sou muito repetitivo nisso. É o nosso bordão aqui também. Pela essência maligna, marginal e profana. É um lembrete para as pessoas serem o que elas querem ser. A gente é ensinado a não ser o que a gente é. E o diabolismo é muito presente nisso. Você ser o que você é por essência. Tem gente que não sabe o que é a sua essência. Talvez. Enfim. A questão da liberdade. Que preza a liberdade. A gente deu. É isso, então. Com essas falas, a gente vai encerrando o Vozes aqui. Já, você viu? Voa, mano. Já passaram-se 53 minutos. Então, Atos, eu... Ai! Foi, querido. Você saiu. Eu não terminei de apresentar o programa. Desculpa. Não, então. Só para fechar, então, Atos, muito obrigada pela participação aí. Fiquem ligados na Total Necro. Vai ter merchan novo? Como que tá a programação para os próximos lançamentos? Quer deixar aí um spoiler pra gente? Eu vou deixar o site da Total Necro também aqui na descrição, para que vocês possam ficar acompanhando o trabalho do Atos. Você quer deixar aí o salve final da Total? Falar o próximo lançamento eu não posso, porque estou fechando ainda. Mas todos os meses tem lançamento. A gente está hoje, agora, encerrando o lançamento do Velho, Ligando as Bruxas. Foi um lançamento aí limitado em 40 peças. Esgotou, a gente
gente fez mais 10, esgotou também a introdução. Tá para sair do Amin Corner, que já tá ali na metade. É um lançamento de 30 peças. E a gente tem esse estigma de fazer as peças limitadas, né? Com artefatos. Eu gosto de brincar que as nossas peças são artefatos, são peças que já nascem raras. E é isso, tá? Então fica meu agradecimento aqui. Caso alguém não tenha gostado de algo que eu tenha falado, paciência. Caso alguém queira entrar em contato para me xingar, pode entrar lá. Caso alguém se identifique com alguma ideia, pode estar entrando em contato comigo também. Caso alguém queira conversar, eu estou disponível também. Só chamar lá no Instagram, total.necro, beleza? Eu respondo lá. Eu sempre apareço lá nos stories, sou eu que respondo. Às vezes é minha companheira. Agora ela estava começando a me ajudar em algumas coisas, porque até então eu sempre fiz tudo sozinho, atendimento, pintura, embalagem, né? E aí a recomendação, quem é cliente sabe que as nossas peças são perfumadas com um cheiro incrível. Quem faz essa essência é minha companheira, a Cris. Ela também está abrindo uma incensaria e eu, através da Total Necro, vou ser um dos distribuidores daí do trabalho. São incensos ritualísticos, tá bom? E agradeço a audiência, agradeço ao espaço da Dark Radio, a Yarley e a todos, tá bom? É, nós estamos juntos, vou concluir a gravação.